Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Seja PhD. Se você é novo por aqui, eu queria te agradecer por já estar participando dos nossos encontros. Já quero também pedir para aproveitar, né? Ou melhor, aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e continuar seguindo as nossas dicas que são feitas para ajudá-los. Né? A gente está gravando essa live um pouquinho antes do horário para evitar problemas de conexão com a internet, porque estamos com, agora nessa época de pandemia, muita instabilidade na internet, então a gente está gravando só um pouquinho antes, mas assim que vocês estiverem assistindo, eu vou estar no bate-papo para tirar todas as dúvidas, tá bom? A gente vai conseguir interagir normalmente. Eu sou a Paula Menezes, né, aqui do canal da Seja PhD, e na live de hoje, a gente tem uma presença bem especial do professor Divaldo, ele que é professor da Universidade Federal de Sergipe, né? Coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e coordenador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social. Deu uma enganchada aqui. Então, quero pedir para o professor Divaldo se apresentar e, desde já, agradecer, né, por ele ter aceitado conversar um pouquinho com a gente hoje sobre os principais problemas que a gente vê, né, na pós-graduação, em termos de escrita e tantas outras questões. Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui para vocês hoje. Obrigada, professor. A palavra é sua. Obrigado, Paula. Primeiro, dizer que é uma satisfação, né? Eu acompanho o canal, gosto muito, acho que é necessário, a gente precisa, né, ter uma base melhor para poder escrever bem, de maneira científica, e eu acho que tudo faz parte de um contexto, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, a gente tende a fazer melhor. Então, como a Paula falou, na verdade, agora eu estou como coordenador da pós-graduação, né, do PPGF, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas aqui da UFES, recém-eleito, em plena pandemia. E eu tenho uma experiência grande em relação a processos seletivos, porque praticamente ao longo de quase 12 anos do programa, eu participei de uma boa parte desses processos seletivos, e, dentre outros fatores, assim, eu acho que a gente aprende muito quando a gente corrige o trabalho dos outros, porque a gente começa a ter uma visão, um olhar mais crítico do que deve e que não deve ser posto e assim por diante. Então, ontem, eu e Paula estávamos conversando exatamente como seria essa live, e eu estava falando para ela que, dentre outros fatores, o principal problema talvez seja uma deficiência, né, de base da gente escrever. Então, eu diria assim que, graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande, porque eu tive professores de redação excelentes, muito exigentes, porque professor bom é o exigente, e a gente pôde aprender ao longo do tempo de como seria, quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escrever. E aí a minha primeira dica de hoje é que vocês comprem, né? Tem muita coisa disponível online para comprar, de livros para vocês comprarem, que te ensinam a escrever. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, quais são as conjunções que eu preciso utilizar, e assim sucessivamente. Então, eu acho que esse é um ponto chave, né, para que a pessoa ela consiga bem, para que ela tenha menos dificuldade, na verdade, na hora de se submeter a um processo seletivo, né, para entrar num programa de pós-graduação e para fazer um concurso, né, que o concurso, normalmente, eu dou aula de metodologia científica, e ontem perguntaram na aula quais seriam as etapas de um concurso, né, de um concurso público para professor, e uma das etapas, indiscutivelmente, é a etapa da prova escrita. E a prova escrita, ela requer que você tenha domínio sobre o conteúdo, mas que você também tenha uma forma de escrever que seja adequada, fluida,
simples de compreender que existe uma concatenação de ideias. Eu parti do máximo para o mínimo, do macro para o micro, fazendo perguntas que são importantes para o leitor, num projeto, uma pergunta de pesquisa bem estruturada. E aí eu acho que essa questão da gente escrever bem, ela pode ser minimizada por dois fatores. O primeiro fator é o fator leitura, né? Quem lê mais, né, tem uma máxima que quem lê mais sabe escrever melhor. Eu não diria que sabe escrever melhor, mas eu acho que talvez tenha uma noção de escrita mais ampliada no sentido de você ver que existe uma necessidade das ideias se encaixarem. O livro que é bom é aquele livro que a gente vai lendo sem conseguir parar, porque a ideia está muito bem estruturada. Uhum. Aquele livro que a gente tem que voltar para ver se entender o que é que estava colocado, ele de repente não tem uma forma de escrita mais razoável. Então a gente precisa ter uma boa leitura para dar mais fundamento para a gente poder escrever bem. A outra questão que eu acho que é importante seria o fato de você se matricular no curso de redação. Eu tive a chance, a sorte de fazer, né, principalmente nos últimos anos da escola, cursos de redação, até porque vale muito ponto redação ainda em processo seletivo, em vestibular, essas coisas. E um bom curso de redação, ele é para sempre. Ele não é para o vestibular, para a entrada na universidade, ele é para a vida inteira. Porque a gente é sistematicamente exigido para escrever bem. E quando há uma escrita que não é boa, por exemplo, quando alguém manda uma mensagem para mim dizendo: professor, quero fazer doutorado com você, quero fazer mestrado com você, e que na mensagem do e-mail ou do WhatsApp já tem um erro de português, eu já fico um pouco preocupado. Eu sei que talvez essa pessoa me dê trabalho. Mas basicamente eu acho que é isso para começar, né? E é aquela questão, né? Não, nunca vai fugir. Sempre um texto ele vai ter um início, um meio e um fim. É uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Mesmo que nos textos acadêmicos a gente tenha uma subestrutura, mas não foge, é dentro desse roteiro também. Não foge, é muito relacionada. Uhum. Coisa que você pode fazer com um amigo seu. Não precisa, né? Vocês leem um livro ou, sei lá, participam de alguma atividade e depois vocês escrevem sobre isso e trocam a escrita. Eu acho que o bom pesquisador, ele tem que ter uma qualidade. Ele tem que saber, ele tem que ser muito humilde, porque o modelo científico, ele requer avaliação constante. O bom pesquisador, ele é avaliado sistematicamente. Qualquer coisa que a gente queira, a gente vai ter que se submeter a um processo. Uma bolsa de iniciação científica para um aluno é uma competição. Quem escreve melhor, quem é mais claro, quem vende mais o peixe, ganha a bolsa. A gente quer que um aluno entre no processo seletivo. A gente vai ter que preparar esse aluno para que ele se submeta de uma forma competitiva. No meu caso, eu dou preferência para um aluno que tenha bolsa. As bolsas, elas não são acessíveis a todos. Os melhores colocados, eles tendem a ser os escolhidos para ganhar a bolsa, né? Muitos programas, eles colocam como critério a hierarquia do processo seletivo. E aí, quem se sai melhor na parte escrita, tanto na escrita do projeto, ou como numa escrita de uma prova aberta, ele vai ter mais chance de ganhar a bolsa. Então, lá no laboratório, por exemplo, este ano, a gente pretende criar uma oficina de escrita para que os meninos eles se estimulem desde muito cedo a escrever. E agora, quando a gente está numa situação bem difícil de diminuição de recursos dentro da universidade, também tem que ter oficina de escrita em inglês. Uhum, com certeza. Está muito caro para a gente mandar fazer um trabalho e mandar traduzir. Por mais que alguém diga, mas eu coloco no Google Tradutor, mas o Google Tradutor ele não é um reflexo de uma boa escrita em inglês. Ele pode diminuir o trabalho, dar um norte,
Mas o que a gente pretende agora, mais do que nunca, é que os nossos alunos eles tentem fazer trabalhos mais assim, consistentes em inglês, porque pelo valor do dólar que está hoje, qualquer coisa é muito cara. E a gente não tem recurso para pagar isso. Nem a bolsa do aluno é suficientemente, eu diria assim, justa, nem o professor tem condição de bancar, se ele tem muitos alunos, como é o meu caso, a tradução de todo mundo. Então, a gente não vai deixar de ser produtivo por causa disso, a gente vai melhorar. Pois A é, gente com certeza. vai se preparar para escrever sozinho. E essa é uma excelente iniciativa mesmo. E a questão da leitura, ela volta novamente porque dá um repertório, né? Quanto mais a gente lê artigos em inglês, mais a gente vai aprendendo como que eles chamam os assuntos, como que eles ligam as frases. Eu comecei também, eu não sabia nada de inglês, né? Fiz o doutorado de sanduíche, mas ainda não sou 100% fluente. Mas hoje à tarde mesmo eu estava corrigindo um artigo e na hora de juntar eu sempre já tenho as palavrinhas, ou que eu ouvia eles falando lá no dia a dia, ou que eu me lembro de algum artigo, ou que eu tenho uma listinha de palavrinhas de conectivos para ir juntando. Então a gente vai criando os nossos próprios hábitos, né? E assim consegue escrever. Tem também alguns aplicativos que ajudam, não só o Google, embora hoje ele já é bem melhor do que era antes. Quando eu comecei a Muito escrever, não mesmo. dava para entender nada quando eu traduzia no Google, mas hoje a plataforma já está bem melhor. Tem aplicativos como o Grammarly, que ele dá uma corrigida também na ortografia, então dá uma ajudada. É assim, é possível, né? Fazer, com certeza. Mas eu vou assim, me colocar da seguinte maneira. Como você fez uma proposta para projeto, para dissertação e tese, eu acho que assim, o aluno que se submete num processo seletivo, que não há uma escolha prévia do orientador, ele fica muito sozinho. Uhum. E aí a minha recomendação é essa, que vocês leiam muito, mas aí eu vou além do que Paulo está dizendo, assim, acho que a pessoa tem que ler muito em português, porque se você souber estruturar a sua ideia em português, é mais fácil que você consiga estruturar suas ideias em outra língua. E se você não consegue se expressar bem em português de maneira escrita, certamente você vai ter mais dificuldade de se expressar bem em outra língua também. Uhum. A recomendação é essa, é que leia de tudo. O que importa é que você adquira conhecimento, que você gere uma certa autocrítica, no sentido de você conseguir saber o que você escreveu, você gostar ou não do que você escreveu, isso é muito importante. E, obviamente, buscar outras ferramentas, outras alternativas para também saber ler em outra língua e também tentar escrever em outra língua, entendeu? Mas o que eu vejo muitas vezes é que o aluno tem dificuldade de escrever porque ele tem uma base, talvez de literatura de redação, que não é muito bem estruturada. E uma boa base nessas duas matérias na escola certamente ajudam você na graduação a fazer um bom TCC e fazer um bom projeto para entrar no mestrado. Com Eu acho certeza. que é fundamental. Quem lê mais, normalmente, escreve melhor. E se a gente pudesse, professor, elencar aqui três probleminhas em relação ao mundo científico, que probleminhas seriam esses que o senhor acha que são mais constantes, assim, pela experiência que o senhor tem? Primeiro, eu já citei, né, que é a questão da imaturidade. Né? Eu acho que existe uma imaturidade grande, né, da pessoa, né, no que diz respeito às escolhas. Né? Nem todo mundo que vem me procurar para fazer mestrado sabe o que é um mestrado. Sabe? Nem todo mundo que vem me procurar para fazer um doutorado sabe exatamente o que é um doutorado. Existem múltiplas razões para ele lhe procurar. Então, eu procuro escutar as pessoas, discutir com elas, por isso que muita gente me procura um ano antes do processo seletivo. Eu costumo, é muito difícil eu pegar alguém que chega para fazer prova. Eu gosto que a pessoa normalmente chegue muito tempo antes, que ela se insira no meu grupo de pesquisa,
né? Se ela mora em outro estado, que ela venha conhecer a universidade, venha conhecer o laboratório, se ela tiver essa possibilidade, porque é uma mudança de vida. E uma mudança de vida, para você ter o título de mestre ou o título de doutor, eu não acho complicado. Mas para você ser mestre e você ser principalmente doutor, um pesquisador em excelência, capaz de liderar um grupo de pesquisa, capaz de sugerir soluções para os problemas do dia a dia, eu acho que requer um nível de maturidade maior. E aí, se você vem, conhece o grupo de pesquisa, vem ver se adapta à cidade, se o ritmo é aquele que você está querendo. Por isso que eu gosto que as pessoas me procurem e elas assim interajam com meus alunos. Vão almoçar, porque aí ninguém fala melhor do orientador do que os próprios alunos dele, certo? Que é quem convive, quem sabe dos defeitos, quem sabe das qualidades e pode ajustar esse tipo de raciocínio para a pessoa entender se aquilo que ela está pensando é o que ela vai encontrar, que eu acho que isso facilita muito, inclusive o segundo aspecto que eu acho que é bastante emocional, né? Que o fato de você ter certeza do que você quer e ter certeza de onde você quer chegar, eu acho que diminui muito a ansiedade, diminui muito a cobrança de si mesmo, etc., etc., para que você obtenha o resultado que você deseja. Quando a pessoa não sabe por que está fazendo mestrado, não sabe por que está fazendo doutorado, se aparecer uma oportunidade fora, ela sai sem ter nenhum tipo de consideração com o programa. Eu acho que essa pessoa ela está perdendo tempo, no meu modo de ver. Tanto que as pessoas, quando me procuram, a gente conversa e às vezes eu digo, eu acho que você tem perfil para fazer mestrado, mas talvez não seja comigo. Tem outros colegas dentro do próprio programa, eu costumo apresentar essas pessoas que trabalham com o tema que você deseja, que cobram no nível que você consegue responder diante das demandas que você tem na vida, porque tem gente que tem filho, tem gente que tem trabalho, mas que quer fazer pós-graduação e, obviamente, que tem um orientador com cada padrão, com cada característica, e você não vai deixar de fazer pós-graduação porque o professor Divaldo exige assim o assado. Eu acho que não é bem por aí. Então, sempre que eu posso, eu medio essas relações, né? Eu apresento os alunos aos professores antes mesmo de estar na coordenação, e é de praxe, assim. Então, eu acho que faz parte. Com relação a essa questão emocional, acho que é muito interessante porque a gente está vivendo um mundo muito diferente. E agora, com essa pandemia, a tendência é ser mais diferente ainda. Então, o novo vai ser bem diferente do que a gente está acostumado. Então, a pessoa, volto a repetir, tendo clareza do que ela deseja, eu acho que diminui muito a angústia. Porque é natural que quando a gente termina a graduação, termina o mestrado, termina o doutorado, a gente fique sempre angustiado sobre qual é o próximo passo. Porque ele é absolutamente obscuro, a gente não sabe, né? E aí o medo do novo é natural. Então, assim, se a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, a gente vai se esforçar mais ou menos, a gente vai se dedicar mais ou menos, e eu acho que isso afeta muito a forma como o indivíduo se vê fazendo pós-graduação. Eu brinco sempre assim, que a pós-graduação ela é tida como se fosse quase um castigo, uma tortura. Está cheio de grupo aí de pós-graduando da depressão, pós-graduação de não sei o quê. Isso é um absurdo, porque foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, curti horrores, foi meu doutorado. Inclusive, se eu pudesse ter ficado fazendo doutorado muitos e muitos anos a mais, porque eu ganhava para estudar, e eu adoro estudar, eu adoro aprender. Eu acho que isso é até desleal com os outros, né? Quer dizer, você ter a chance de ser pago para fazer o que você gosta,
A maioria das pessoas não tem essa sorte. Então, eu ganhava para o que eu fazia. Eu acho que minha orientadora, eu peguei uma época muito boa, que ela tinha tempo. Então, ela Uhum. tempo. E uma das coisas que eu mais sinto saudade do doutorado era o tempo que a gente ficava junto conversando, não só sobre a pós-graduação, sobre a escrita científica, sobre como fazer o projeto ou a tese, mas como eu iria me comportar quando eu fosse o orientador, quando eu fosse o líder do grupo de pesquisa. E isso é uma coisa que eu acho que é necessário. Eu acho que a gente tem mais do que fazer uma tese, a gente tem que formar um líder de pesquisa. Esse líder de pesquisa ele tem que saber de coisas absolutamente necessárias, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por exemplo, ele tem que saber fazer um projeto que arrecade recursos. Uhum. Então, toda hora aparece um edital, toda hora não, quem dera, mas aparecem editais, e quando os editais aparecem, diferentemente de uma concorrência de uma bolsa de PIBIC, de iniciação científica, que eu concorro com meus colegas da minha própria universidade, na hora que sair um edital nacional, você vai concorrer com gente boa igual a você do Brasil todo. Então, se você souber o que escrever, como escrever, e aí vem a terceira questão que eu acho importante, né? Que seria a ideia do marketing, né? De você saber seu peixe. Né? Existe no pesquisador brasileiro, de um modo geral, a gente vê uma postura, eu diria, ingênua, certo? De quase uma espécie de autopiedade. Ele não acha que o que ele faz é bom. Ele não acha que o que ele faz é inovador, que o que ele faz é qualificado. Então, consequentemente, primeiro, muita gente deixa de se submeter aos processos, sabe? Muita gente deixa de se submeter aos processos de concorrência em todos os âmbitos, de um concurso para professor de uma universidade pública até um edital de pesquisa. Que ele não tem uma boa ideia. Ele acha que não tem um projeto que seja muito qualificado, que seja tão bom assim. E aí ele não submete a revista. Às vezes ele recebe uma negativa de uma revista e ele não submete para uma tão boa quanto. Ele quer se livrar do trabalho porque ele acha que não é bom. Então, há três questões importantes. Essa questão da maturidade, a questão emocional, né, de você ter um equilíbrio emocional, e a questão da autoconfiança, né, para que você julgue seu trabalho como ele deve ser julgado. Se ele é bom, eu tenho que vender para as pessoas que ele é bom. E quem faz isso não é arrogante. Arrogante é quem não entende isso. Com certeza. Arrogante é quem julga o outro pensando que ele está somente querendo se autopromover, né? Talvez essa pessoa que julga não tem coragem de fazer isso ou não acredita tanto no projeto dele a ponto de vender bem aquela ideia, entendeu? E talvez esse seja das coisas que a gente vê na avaliação, tanto para quem quer entrar no programa, como quem defende, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil como um todo. Eu participo de bancas no país todo. Semana passada, por exemplo, eu participei de uma banca sexta-feira passada da USP em Ribeirão Preto. Há 15 dias eu vou estar dentro de uma banca da Unesp de Araraquara. Então, hoje em dia, com a tecnologia, você consegue participar de coisas do Brasil todo. E a gente vê que os problemas, eles são, eu diria, globais. Sabe? Então, acho que são coisas que a gente tem que refletir. Uma coisa interessante que chamou a atenção que o senhor falou foi em relação a essa construção, né, que existe desde você entrar na pós-graduação através do projeto ou da seleção de prova escrita, até você se tornar um doutor. E aí o senhor falou sobre as conversas com a sua orientadora, etc. Isso também é importante, porque a pós-graduação ela não é só escrever, né? Ela não é só lutar para ter o título e ter a tese. O diferencial vai ser em como a gente busca aprender outras coisas, né? Como a gente busca aprender a se promover, né? A mostrar o nosso trabalho e mostrar também não só no meio científico, mas também no meio social, até porque a ciência ela é feita para resolver os problemas da sociedade, né?
Então, a gente também tem, acho que um Deveria. grande problema é a gente aprender a escrever para a sociedade, não só para o meio científico. E é uma coisa que é muito difícil de fazer, porque às vezes o texto científico ele fica para a sociedade um pouco obscuro, difícil de compreender. E encontrar esse equilíbrio de você ter uma escrita clara, atendendo os pontos de vista científicos, né? Os critérios científicos e fazendo com que qualquer pessoa entenda é um grande desafio. Isso também. Mas é porque existe uma distinção, né, Paula? Assim, existem dois tipos de pesquisa: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Uhum. A pesquisa básica, ela tem um objetivo muito claro, que é gerar subsídios, gerar conhecimentos para que a pesquisa aplicada possa usar no mundo real. Uhum. A pesquisa básica, ela não tem como meta resolver um problema a curto prazo. Uhum. Gerar conhecimento para que esse conhecimento dê subsídio para a pesquisa aplicada fazer a utilização daquilo no mundo real. Então, mas esse tipo de falta de conhecimento ele é amplo. Você vê, por exemplo, hoje, em plena pandemia, alguém coloca uma notícia assim, alguém dos meios de comunicação. Medicamento promissor está sendo testado com 99% de eficácia sobre a Covid, né, sobre o coronavírus. Aí, quando você vai ler o texto, o trabalho é feito in vitro. Né? Ele não é um trabalho, sei lá, que ainda está na fase 2. Ele ainda não é um trabalho que ele tem características de uso no mundo real. E o fato de você ter 99% de resolução de um determinado problema in vitro não necessariamente se constitui no mesmo tipo de resultado quando a gente vai mudando o modelo animal até chegar no ser humano. Uhum. Eu vi recentemente em algum lugar dizendo que para cada 1000 moléculas que são testadas, uma vai para a prateleira da farmácia. Então, assim, não é uma coisa absolutamente simples. Todo o processo, a trajetória, ele é longo. Então, obviamente, que quem tem um projeto que está ligado às ciências básicas, né, microbiologia, sei lá, farmacologia mesmo e etc., são ciências que aquele conhecimento vai dar base para outros conhecimentos. Já a farmacoterapia, por exemplo, que usa a farmacologia, ela vai fazer a aplicação daquela substância no mundo real e aí o indivíduo que recebe essa substância, ele está, como é que eu diria, ele está suscetível a uma série de interferentes que vão desde se ele dorme bem à noite, se ele toma os medicamentos no horário correto, se ele toma outros medicamentos, né, se ele é esquecido e aí ele falha no tratamento. Então, eu posso ter alta tecnologia que não funciona no mundo real, porque não se pensou na conveniência do uso, por exemplo. Certo? Então, eu acho que isso também influencia. Então, na hora que eu vou fazer um estudo, para eu conseguir me comunicar bem, eu tenho que ter uma pergunta de pesquisa muito bem estruturada. Né? Ontem, na aula, eu brinquei com os meninos, na aula de metodologia, e perguntei para eles qual é sua pergunta de pesquisa. Aí, na sexta, a menina conseguiu fazer a pergunta em uma frase. E aí, quando você consegue fazer a pergunta em uma frase, sem precisar explicar o que é que você está fazendo, significa que sua pergunta ela vai conseguir se vender. Uhum. Se você demora muito explicando o que você está fazendo, falando de método, quando, na verdade, existe algo que vai motivar a escolha daquele método, e aí, se você não sabe fazer isso, é porque está faltando alguma coisa, e aí você tem que trabalhar em cima dessa questão. Uhum. Então, ao grupo de pesquisa, eu acho que assim, o pesquisador, como líder, ele tem que estar preocupado em todas as etapas do processo. Eu tenho que formar um indivíduo como cidadão, né? Um cidadão que tem doutorado.
E aí, se é um cidadão, eu tenho que levar em consideração os fatores que envolvem a vida dessa pessoa. Eu acho que a gente tem que conversar com o aluno, tem que perguntar como é que ele está, como é que está a família dele, porque aquilo interfere no resultado do aluno. E tem que preparar ele para as etapas subsequentes. Então, meu aluno de PIBIC que quer fazer mestrado, um ano antes do mestrado, a gente já começa a falar sobre o projeto. Ele já começa a escrever o projeto no primeiro semestre, para que ele seja submetido a uma série de avaliações pelos próprios colegas, inclusive eles apresentam uns para os outros, todo mundo tem direito de criticar, faz parte, né? Quem não sabe ser criticado não pode ser cientista. Então, e aí, para ele se submeter a um processo seletivo. E isso vai acontecer no transcorrer da vida inteira. Assim, dentro lá do laboratório, tem pessoas que ficaram comigo 10 anos, 11 anos, né, do PIBIC até o final do doutorado, e eles passaram por todas essas etapas. No meu primeiro ano de mestrado, no meu primeiro ano de doutorado, quando um aluno chega, ele raramente vai fazer o trabalho dele. Ele vai me ajudar a organizar o laboratório. Entendeu? Das contas que tem para pagar até quem é que tem projeto para entregar, como é que vai ser o PIBIC. E aí eu tenho uma senha geral que a minha senha é compartilhada com essas pessoas porque elas têm a mesma responsabilidade que eu. Aí eu acho que nesse sentido, de alguma maneira, eu consigo desenvolver essa maturidade para que ele consiga, de alguma maneira, se sentir mais seguro. Uhum. Essa E a própria autoconfiança que eu capacidade falei de como gestão. terceiro ponto. A partir dessas duas questões, se ele corrige os trabalhos dos colegas, como escritor, ele também melhora. Uhum. Entendeu? Porque saber escrever bem requer boa leitura. Então, se ele lê e corrige, e aí o que acontece? Se ele tem a obrigação de ler, leu, não ficou bom, mandou para mim, chegou em mim, não está bem corrigido, eu vou chamar a atenção dele. Entendeu? Para que ele entenda que precisa melhorar. Quando alguém manda alguma coisa para mim, eu corrijo muito, tanto que eu não corrijo. Normalmente eu não entrego no primeiro dia. Uhum. E eu sou cri-cri, então, assim, tem projetos de mestrado que foram submetidos ano passado que a gente corrigiu 9 vezes. 9 vezes. Tem a versão 1, 2, 3, eu guardo as versões. Né? Porque é para a gente ver, assim, e eu sempre falo para eles, olhe a primeira e a última. Porque aí ele vai ter o discernimento de ver o que ele melhorou. Uhum. E isso é importante também, porque quando a gente vai para o mundo real, que a gente é criticado, se a gente entende a crítica como uma forma de melhora, uma alternativa da gente crescer, de evoluir, e a gente compara como era antes, e a gente constata que melhorou, então aquela crítica foi muito bem-vinda. Com certeza. Aquela negativa do artigo foi boa, veio certo? Então, ter um artigo negado não é, na minha opinião, uma forma de dizer assim, desisto, não quero mais. Não, ter um artigo negado significa eu preciso melhorar. Uhum. E aí, por isso que é bom, quando negam, escrevem muito. Sim. O cara nega e ele escreve muito, ao invés de você dizer, pô, o cara me esculhambou, aí eu acho que é o contrário, dizer assim, pô, o cara foi generoso. Foi meu amigo, né? Parou e fez uma generosidade dessa para mim, sabe? Então, acho que passa por isso. E quando vem essas negativas, a gente aprende demais para os próximos, inclusive, né? É Para os algo próximos, principalmente. que ninguém tira. Principalmente. Quando eu já tenho uma coisa muito pronta, que eu acho que está boa, mas vem uma crítica de uma revista negando, às vezes eu mudo de revista e submeto do jeito que está. Mas a lição que eu aprendi com a crítica do colega, eu já mudo no outro dia. Com certeza. Humildade, assim, no outro dia eu já mudei, eu não tenho apego. Eu pratico um negócio que eu não tenho, assim, eu pratico desapego demais, assim. Eu fazia assim, não, mas pode ser melhor assado, no outro dia eu já faço outro jeito. Eu não sou teimoso. Então, acho que isso é um ponto-chave também. Sim. Porque você está sempre melhorando, sempre se surpreendendo, inclusive, com você mesmo.
Uma coisa que chamou a atenção também na nossa conversa, professor, foi quando o senhor sempre fala também dos alunos de iniciação científica, ou fala da situação que ele vai se tornar um aluno de mestrado e doutorado, ou da situação de quem veio da área de trabalho, né, com esse sonho de fazer um mestrado e doutorado. O senhor, enquanto professor, enquanto coordenação, quais são as vantagens e desvantagens que poderiam ser levantadas em relação ao aluno ser ou não ser bolsista? Eu adoro bolsista, porque eu fico com muita vontade de cobrar. Uhum. O bolsista, ele é um estudante profissional. Se parte da premissa que quando eu pergunto a você o que é que você faz, você diz assim, eu sou estudante, então sua profissão é estudante. E se você ganha para ser estudante, então eu acho que você é um estudante profissional. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que o que ganha bolsa, ele não tem que dizer que vai para a universidade, para a mãe, para o pai, para o vizinho, ele tem que dizer que está indo para o trabalho. Com certeza. Ainda mais nas regiões onde a pós-graduação é uma novidade, onde as pessoas ainda não entendem assim o nível de dedicação que você tem que ter, porque senão a pessoa discrimina você, acha que você só não quer trabalhar. Fulano não quer trabalhar nunca, porque mestrado, doutorado, já ouvi demais isso aqui. Em locais que são mais universitários, em São Paulo, Ribeirão Preto, Recife, tem universidade há muito tempo, você não escuta esse tipo de comentário assim da própria família da pessoa, é diferente, nem dos amigos, é diferente, porque já está disseminado. Em Ribeirão Preto é bem legal, assim, que é uma cidade do tamanho de Aracaju, e você via, assim, a moça que trabalhava lá em casa sabia o que era um doutorado. Por quê? Porque ela já trabalhou na casa de alguém, né? Conheceu gente ao longo da vida que fez doutorado. Então, ela sabe que é difícil. Ela viu o outro sofrendo, se dedicando e tal. Então, ela valorizava aquilo, sabe? Então, acho que isso é um ponto-chave. Então, ser bolsista é muito bom. Mas ser bolsista não é imprescindível, porque durante minha graduação inteira eu fiz PIBIC, chorava muitas vezes porque não conseguia ganhar a bolsa, porque o acesso era muito mais restrito antigamente. Mas eu tinha muita clareza que eu queria fazer mestrado e doutorado. Eu tive essa sorte assim de decidir que queria fazer doutorado quando eu estava do primeiro para o segundo período. Entendeu? Então, eu já queria ser doutor. Ser farmacêutico era um caminho para eu ser doutor. Então, assim, isso é muito legal. Mas eu vejo assim, pessoas que fizeram... eu tenho uma aluna que ela fez uma escolha, ela trabalhava, teve apoio da família, o que é muito importante, deixou o trabalho, foi fazer graduação, já era um pouco mais velha, não tinha 17 anos, por exemplo, e é uma das alunas que eu tenho que é mais dedicada, assim, que eu vejo, não sei se é a mais dedicada, mas é uma das que evolui mais, porque eu acho que ela tem a clareza do que ela quer. Por outro lado, quando a pessoa trabalha, eu acho que tem duas desvantagens. Então, eu não vou falar das desvantagens, eu vou falar como superar a desvantagem. A primeira delas é que você tem que saber o que quer. Se tem muito claro o que você quer, então você não vai colocar em última opção de atividades que você tem durante o seu dia, fazer o mestrado. Que a gente vê. As pessoas lhe procuram, criam uma série de facilidades para entrar, mas quando estão dentro, elas têm todas as outras obrigações que elas já tinham antes, muitas vezes, família, trabalho, etc. E o mestrado fica sempre por último. Né? E, então, assim, como eu estou, nesse sentido, deixando de ser tão paizão, eu acabo não cobrando tanto dessa pessoa. Ela veio por livre e espontânea vontade, então, se ela se atrasar, é um problema dela. Entendeu? Porque, na verdade, é uma escolha dela. É mais importante para ela do que para mim. Eu já tenho... Entendeu? Então, acho que a pessoa ela tem que ter essa clareza do que ela quer para procurar um orientador sem vergonha de procurar, porque ontem mesmo eu conversei com uma menina, que ela disse, professor, dessas, que diz, eu quero fazer com o senhor, e a gente conversa e depois vê que não é comigo, mas eu vou conseguir alguém para ela. Mas ela disse, eu nunca pensei que tinha que procurar o orientador primeiro. Pois aí fica mais uma dica, procure o orientador primeiro, alguém que você acha que vai ficar bem com você.
E aí, com essa definição, se a pessoa sabe o que quer e tal, o mestrado, ele, com todo o sacrifício, ele é bem feito. Uhum. O doutorado, com todo sacrifício, ele é bem feito. Com filho, com família, com trabalho, com tudo. A gente vê pessoas se superando e fazendo bem feito, terminando no tempo e depois fazendo bom uso disso, passando em concurso, mudando de vida. Que eu acho que o doutorado ele pode proporcionar essa mudança de vida. Com certeza. O outro Isso... aspecto que eu acho que... Pode falar. Não, outro aspecto que eu acho que tem que eu acho que é o segundo problema, o primeiro problema é isso, é não saber se você quer mesmo. O segundo problema é que eu acho que é a forma de resolver o problema é justamente isso, que você não tem que se contentar com pouco, sabe? O grande problema é esse. Eu acho assim que se o doutorado tem muito a oferecer, eu quero tudo. Né? Paula é uma que, por exemplo, ela fez doutorado, ela tinha chance de ir para fora, foi para fora. Né? Será que em algum momento da vida, da infância dela, os pais dela pensaram que ela poderia ter essa chance? Não. Entendeu? Então, na hora que ela entrou, ela aproveitou tudo. Então, eu acho que ir para o congresso e apresentar trabalho, sabe? Se é para apresentar trabalho, eu vou fazer oral, mas eu morro de vergonha. Não tem problema. Eu estou aqui para melhorar. E aí, à medida que você vai vendo que essas coisas vão melhorando sua vida, eu acho que é um ponto-chave e volta para aquela questão da autoconfiança. A autoconfiança, ela também ela vai crescendo à medida que você vai se expondo. Quem está escondido, normalmente é inseguro, certo? E insegurança só se vence dando a cara a tapa. Entendeu? Se colocando. E é por isso que num grupo de pesquisa bom tem a vantagem de você ter colegas com quem compartilhar, porque também ninguém está dizendo assim, vá pular do precipício sem paraquedas. É a história do risco calculado. Não, já que eu tenho que fazer bem feito. E aí você se preparar para aquelas coisas, mas não deixar de ir por causa disso. Só para dar um outro exemplo rápido. Ano passado, uma aluna minha queria ir para o exterior, fazer um curso de inglês. E eu disse a ela, em que época do ano? É tal época. Ela disse, eu tenho um congresso na Itália que me chamaram para dar uma palestra, eu não posso ir. Então, a gente vai fazer o seguinte, já que tu vai fazer um curso de inglês, são só 2 meses, acho pouco, sabe? Acho pouco. Tu vai apresentar um trabalho no Congresso Internacional. E ela ficou doidinha. Mas, assim, a gente se preparou para isso, se qualificou para isso, e no final ela foi, apresentou o trabalho na Itália, fez o curso dela de inglês e eu acho que veio muito mais madura, o que é uma qualidade boa, muito boa para quem está terminando o doutorado. Porque alguém que termina o doutorado maduro, eu acho que ele tem plenas condições de passar em qualquer concurso e já entrar na universidade fazendo a diferença, o que é muito importante também. Eu acho que, assim, na UFES, a gente teve uma sorte de entrar um grupo de pessoas que eu acho que tinham essa característica. A gente tinha uma infraestrutura muito precária, né? Melhorou bastante, assim, mas porque cada um de nós tinha como objetivo fazer a diferença. E hoje a gente tem pessoas que entraram na mesma época que eu, que são referências, né, no Brasil, né, gente que a gente tem muito orgulho, como o professor Adriano, como o professor Luciano Quintães, professor Adriano Antônio, professor Luciano Quintães. Professor Divaldo. A gente trabalhou para que isso acontecesse. E a gente não deixou de ser amigo, não deixou de compartilhar coisas pessoais, de se divertir, porque a gente queria trabalhar muito, tá entendendo? Assim, eu acho que é o conjunto da obra que dá certo. Mas eu acho que isso passa pelo amadurecimento. Sim. E está maduro o suficiente quando sai, não necessariamente é absorvido nos melhores lugares, fica desempregado, que é uma coisa absolutamente inacreditável, um doutor desempregado. Né? É só você ver as estatísticas de emprego no Brasil, não é admissível que alguém que tem doutorado na América Latina fique desempregado. É uma Agora, triste realidade, né? a pessoa tem que ter uma visão ampliada
entendeu que quem é doutor do mundo, não é doutor do Brasil ou Uhum. do Nordeste, porque tem outros lugares do Brasil que tem deficiência. Então, é que às vezes a gente fica preso querendo ficar perto da mãe da gente. E aí isso é um complicador. As pessoas que vieram para a UFES e fizeram a diferença, nenhuma delas é daqui. Talvez esse fator também faça a diferença. Mudar se expõe, né? E mudar também exige que você tenha um tipo de dedicação maior. Afinal de contas, tudo que era caro para você ficou para trás. Então, não tem como dar errado, tem que dar certo. Com certeza. E assim, uma coisa que também é importante para a gente se destacar e crescer é ser sempre proativo, né? Não ter vergonha de perguntar, meter mesmo a cara a tapa, porque como o senhor falou, fácil nunca vai ser, né? Mas Nunca. assim, a diferença é a forma como a gente vai encarar a situação e depois que ela passa, melhora. Eu também fui apresentar um trabalho, quando eu estava no doutorado de sanduíche, eu fui apresentar um trabalho em Boston, nessa mesma situação do senhor. Eu queria ir no congresso, aí o professor lá, o meu supervisor, disse, não, apresente. E aí foi que eu pensei, eu vou morrer lá, né? Eu vou ter um ataque, não sei falar direito. Ele, não, a gente vai treinar. E a gente treinou e tal, e depois daquilo mudou a minha vida, assim, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu acho que os desafios estão aí para serem realmente vencidos. E são os grandes desafios que movem a gente, né? Então, a pós-graduação ela está aí para isso, para colocar a gente nessas situações que trazem amadurecimento e alegria também, né? Que os momentos tristes eles acabam sendo esquecidos. Minha mãe, ela é professora universitária, meu avô era professor universitário, então eu venho de uma história, né? Assim, a gente tem muitos professores universitários na família. Eu comecei a ouvir falar sobre doutorado quando eu era criança, então não é assim, não foi uma novidade. Mas eu digo a você assim que eu era muito tímido, né? Se você vê assim, eu não estou olhando para a câmera, né? Porque eu tenho vergonha, então eu tenho todo um processo de dificuldade, mas na hora que Paula me chama, eu venho. Não é porque alguém me chamou para uma live que eu não vou. Uhum, Uma hora eu vou olhar para a câmera, uhum, certo? Eu vou acostumar com isso. Eu não vou ter mais tanta vergonha quanto. Mas até eu ficar bom, eu não vou deixar de fazer. Porque eu sei o quanto, assim, eu não ter aceitado minha timidez me deu a condição de conhecer o Brasil todo, de conhecer vários países no mundo, graças ao meu trabalho, né? Até minha mulher brinca com isso. Ela diz, tu adora viajar quando os outros pagam. Eu disse, com certeza, me paguem para eu viajar. Entendeu? E aí, obviamente, que você trabalha, mas depois do trabalho ninguém está amarrado, e não com pode pelo certeza. menos sair para jantar ou fazer um passeio, entendeu? E eu acho que assim quando eu digo de aproveitar tudo do doutorado faz parte, né? Ir para um congresso não é só ir para a sala de aula, também é fazer o passeio, mas eu acho que é sobretudo conhecer gente. Uhum, Pessoas elas não têm essa maturidade, vão para o congresso ou existe aquele Caxias que só fica assistindo aula ou aquele outro que só quer passear. Eu acho que tem que ter um meio termo, sabe? E dentro desse meio termo, a parte do meio que é a mais importante é você conhecer gente. com certeza. Você conhece gente, isso gera oportunidades. Eu tenho uma prima que mora fora do Brasil, que ela foi para um congresso fora do Brasil, nos Estados Unidos, conheceu uma pessoa, um professor da Austrália. O professor da Austrália adorou o trabalho dela, ela ganhou um prêmio no congresso. Eles ficaram se trocando mensagens e ele conseguiu uma bolsa. Ela foi para a Austrália, fez mestrado, fez uma parte do doutorado lá. Depois ela foi para a França fazer um sanduíche. Vale ressaltar que a bolsa que ela fez mestrado e doutorado foi da Austrália, do governo australiano e não do governo brasileiro, certo? E quando ela foi para a França, ela também conheceu gente na Europa e essas pessoas que ela conheceu durante o sanduíche deram a oportunidade para ela hoje morar na Áustria, né? Inclusive ela casou até com um europeu. Mas assim, é importante assim destacar que o fato de você se expor gera oportunidade.
Com E certeza. se gerou a oportunidade, sua vida não é mais a mesma. Uhum. Então, saber também capitalizar esses ganhos também é uma riqueza que a pós-graduação dá. A pessoa precisa ter mais. Tudo, ela tem todas as chances e ela não enxerga ainda nada disso. Exato. Então é isso, professor. Acho que foi muito bom o nosso bate-papo, me fez relembrar aqui várias coisas que eu passei, foi muito bom. Com certeza, para quem está assistindo também vai ser bem bacana, né? Ampliar os horizontes e também tomar como referência, né, algumas dicas que a gente conversou aqui. Queria agradecer demais pela disponibilidade, né, a gente fazer esse bate-papo hoje. Se não tivéssemos em tempo de pandemia, com certeza seria presencial, mas isso não nos limita, né? Tem as tecnologias para isso, então a gente realmente não tem limites. Então, quero agradecer demais, dizer que quem ainda não segue o professor Divaldo e o seu grupo de pesquisa que faz trabalhos maravilhosos, que é o lefes.ufes, né? @lefes.ufes, que sigam, que é um grupo bem bacana também, tem quadros bem legais. E só agradecer, sigam também a Seja PhD, que ainda não segue, e fiquem de olho nas nossas redes. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Até os próximos convites. Se Deus quiser.